A paz do Senhor, amados irmãos, pela graça de Deus, mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos participando neste momento. Nós temos por desafio a lição de número 7, no dia 17 de maio de 2020, que nos traz o seguinte assunto da lição: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Você pode acompanhar na sua revista. O nosso textual se encontra em Efésios, no capítulo 2, verso 14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Nossa verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Efésios, no capítulo 2, do verso 14 ao verso 19. Ela é pequenininha, nós vamos ler nesse momento. Você pode acompanhar ou na sua revista ou na sua Bíblia. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Verso 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Verso 18: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já sois estrangeiros, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Observe aí no verso 19 como é importante o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Nós temos alguns objetivos para atingir nesta lição, sendo que o principal é conscientizar por meio do sacrifício vicário. Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a igreja. Observe que essa lição vai abordar justamente sobre a importância do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e nós vamos entender nessa lição que povos são esses que o texto nos fala e como Deus tornou esses povos em um só, chamado de igreja. No nosso primeiro tópico, nós temos justamente Cristo, o seguinte assunto: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Só que antes de entrar nesse assunto, eu quero fazer os irmãos entenderem o que significa reconciliar. O que é essa reconciliação? Reconciliar é estabelecer a paz entre partes. Fazer as pazes significa harmonizar, justamente conciliar. E dentro de um contexto bíblico, reconciliar significa restituir a graça de Deus. Alguma coisa foi perdida e era necessário alguém pagar o preço. Nós temos falado nisso desde a primeira lição. E foi Jesus Cristo que pagou esse alto preço na cruz do Calvário. Era necessário restituir a graça de Deus perante a humanidade. Nós estudaremos nessa lição os desdobramentos da mudança da condição humana, o estado que o homem se encontrava, o estado em que o homem se colocou e justamente como se desdobrou essa condição humana de tal forma
que nos foi colocado essa mudança da condição humana. Então o autor vem colocando na primeira lição a maneira como foi que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Primeiro assunto, que ele aborda essa questão do perigo do exclusivismo religioso. E esse assunto aqui eu considero na lição dos mais importantes. Infelizmente, quantos de nós não cometeu este erro? Os judeus também cometeram este erro. Não querendo dizer que só os judeus estavam errados, mas também os gentios, naquela época e até nos dias atuais, ainda caem sobre este erro. Dentro dessa questão do perigo da exclusividade religiosa, o que significa? Significa que algumas pessoas acham que por participarem de uma religião ou pertencerem a um grupo religioso, que somente aquele grupo é detentor ou detentora da verdade. E nós vemos pela Bíblia que não é assim. Até mesmo os judeus, eles erraram nessa questão, embora eles tivessem sido escolhidos por Deus como menina dos seus olhos, né? Como um povo eleito na face da terra, o menor, o mais desprezível dos povos. Deus vai ali, escolhe o povo judeu, Israel, para representá-lo na terra. E os judeus não entenderam essa escolha. Podemos até dizer que eles entraram por um caminho muito perigoso, que foi o caminho do exclusivismo. Os judeus, eles naquela época, imaginaram, e não só naquela época, até os dias atuais, que somente eles, na face da terra, foram escolhidos para a eternidade, porque foram escolhidos para serem o povo de Deus. E aí eles não aceitaram muito bem a questão de quando Paulo entra falando acerca da necessidade de evangelizar os gentios, e eles não, nós vamos ver isso no decorrer da lição, e eles não aceitaram isso muito bem. Essa palavra de Paulo não caiu bem diante dos olhos dos judeus, mas é um caminho perigoso. Nós precisamos evitar isso. Precisamos não permitir que isso faça parte da nossa vida cristã. O Senhor veio para todos os povos, veio para toda a humanidade. Quando o véu foi rasgado, não foi rasgado apenas para um povo, mas foi rasgado para toda a humanidade. E nós vamos exemplificar isso um pouquinho mais na frente. Segunda coisa que ele fala interessante: foi criada uma parede de separação. Olha aí como é o resultado de um exclusivismo religioso. Cria-se logo de imediato uma parede, separando povos, separando nações, separando pessoas, separando famílias. Quer ver um resultado perigoso disso? Quantos relatos nós já não ouvimos de pessoas que saíram de dentro da sua própria família, abandonaram suas casas, filhos que resolveram sair do convívio dos pais, porque não comungavam ou não comungam de um mesmo pensamento religioso. Por isso que ensinar religião é perigoso. E não é isso que a Bíblia busca ensinar. Aí o autor fala sobre essa questão da parede de separação como sendo algo literal e algo espiritual. Essa separação, de uma maneira literal, que o autor nos relata na revista, é quando acontece de fato essa separação. Eu não aceito que outras pessoas falem de Jesus Cristo, ou falem da salvação, da eternidade, ou que usem até da Bíblia para fazer um trabalho evangelístico. Não aceito. Os discípulos caíram nesse início de exclusivismo religioso, quando eles chegaram com Jesus. Olha, Senhor, estão falando ali, estão falando do Evangelho, estão falando das boas novas, e o Senhor dá nesta parábola, nesta passagem bíblica, o Senhor dá uma resposta muito sábia para eles, e o Senhor diz:
Quem não é contra nós é por nós. Quem é por nós não é contra nós. Ou seja, o Senhor estava querendo dizer ali, ensinando ao mesmo tempo aos discípulos que não importa, contanto que eles estejam falando da verdade, estejam falando do que João vem falando ali na Sagrada Escritura, ensinando que somente há um Salvador, um reconciliador para toda a humanidade. Não importa que eles não participem conosco, mas que estejam ensinando e falando a verdade. Ali o Senhor rompeu a barreira que os discípulos estavam prestes a criar. E eles aprenderam com Jesus. A outra questão da parede de separação é a espiritual. Se o homem coloca-se nessa posição, se o homem cria essa própria parede, esta falta de comunicação com as outras pessoas que até ensinam o Evangelho, obviamente que ele também está criando dentro de si próprio uma barreira espiritual. E isso não é um ensinamento bíblico, isso não agrada ao coração de Deus, isso não leva a um caminho sadio na Sagrada Escritura, dentro daquilo que a Bíblia ensina. Esse é o primeiro tópico que o autor tratou, e eu quero exemplificar esse assunto para ficar mais claro em nossa mente, na sua mente, num gráfico que nós iremos apresentar agora. Observe esse retângulo. Imagine que esse retângulo representa a humanidade. Dentro desse retângulo, eu quero inserir um outro retângulo. Isso é só para facilitar a compreensão daquilo que o autor abordou. Esse segundo retângulo, ele simboliza os judeus. O Senhor cria toda a humanidade, escolhe um povo na face da terra, os judeus, para representá-lo para todo o restante da humanidade, com a missão de anunciar as boas novas. O que foi que aconteceu? Os judeus não aceitaram. Então o Senhor escolhe um outro povo. Ele faz a abertura de salvação a um outro povo, conhecido por gentios. Que somos nós. E ele consegue, dentro do seu projeto divino, juntar esses dois povos, porque foi criada uma barreira entre eles. O Senhor, através da salvação na cruz do Calvário, essa salvação também aos judeus é estendida aos gentios. E através do sacrifício na cruz do Calvário, como a lição fala, o Senhor cria um outro povo, chamado de igreja. Só que, quando o Senhor cria esse terceiro, não quer dizer que o judeu ficou de fora. Todos os judeus que desde a morte de Cristo na cruz do Calvário aceitaram aquele sacrifício dele, também se tornaram igreja. Só tem uma diferença, uma pequena parte. Então, hoje a igreja, ela é formada pelos gentios e por uma pequena porção dos judeus. Significa dizer que os gentios têm essa missão de anunciar as boas novas agora a quem? Ao restante da humanidade. Quando acabar a tarefa da igreja, o que vai acontecer com os gentios que aceitaram a Jesus e se tornaram igreja? Nós conhecemos como
arrebatamento. Esse povo que foi alcançado pelas boas novas, aceitaram o sacrifício, justamente com os judeus que aceitaram também a Cristo, que estiverem vivos, serão arrebatados. Então quer dizer que o restante do povo judeu está perdido? Não. Essa porção aqui do povo judeu está guardado para algo chamado, isso está em Apocalipse, justamente na conclusão dos tempos, conhecemos como Armagedon. É claro que justamente aqui em Armagedon, nessa grande batalha, isso aqui é uma batalha que vai acontecer, está lá em Apocalipse, vai culminar para acontecer um outro fato, chamado de conversão nacional. A Bíblia nos fala então que todos os judeus verão quando o Senhor estiver voltando nessa batalha para salvar o povo judeu que estará sendo cercado por todas as nações inimigas para a sua destruição. O Senhor voltará em glória, justamente todo olho verá, então acontecerá a conversão nacional dos judeus. Então os judeus não estão perdidos. Todos eles, os que estiverem lá, verão que o Senhor está voltando já com a igreja, a porção dos gentios. Os demais gentios que não aceitarem a Jesus como Salvador, o que vai acontecer? A Bíblia fala que haverá a perdição eterna. Então este gráficozinho nos mostra muito claramente esse plano de salvação, o rompimento dessa barreira que o autor nos apresentou na lição. No segundo tópico, o autor vem falando justamente sobre pela paz, Cristo fez um novo homem. Ora, que paz é essa que a lição nos ensina? O autor ele inicia esse tópico dizendo assim: a partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos. Quem são esses povos? Os judeus e os gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Olha que coisa linda, olha que coisa bela. O Senhor nos ensinando que os próprios homens criaram uma barreira entre si. Paulo foi escolhido por Deus para quebrar, para romper ali de início essa barreira, explicando para os judeus que era necessário levar a graça de salvação aos gentios. E Paulo foi persistente, insistente, ao ponto até de ter sido preso por causa disso. Quantos de nós, quando nos deparamos com essa posição, com essa situação, recuamos? Paulo não adotou essa metodologia, pelo contrário, ele foi adiante. E até pediu em determinado momento que ele falasse ao povo judeu que queria ali matá-lo naquela hora, que ele tivesse a oportunidade de explicar a necessidade da grandiosidade do amor de Deus para a humanidade. Oh, glória a Deus e aleluia, porque Paulo foi um homem levantado por Deus que não desistiu. Paulo foi um homem que não parou. Paulo foi um homem que perdeu a sua própria vida por amor à humanidade. Isso é importante, que também sigamos este caminho, porque sem adotar uma posição como igreja, nós vamos entender aqui nesse segundo tópico, por que agora a nossa posição não é mais como gentios, né? Nós somos agora embaixadores do Rei, chamado Igreja do Senhor. Nesse segundo tópico, ele apresenta novamente, ele remete novamente à leitura ali na passagem que vimos, na leitura bíblica em classe, que é em Efésios, no capítulo 2, do verso 14, só que ele coloca até o verso 17,
E o verso 17 faz o fechamento desse texto muito bem, que diz assim: e vindo ele evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto. Quem são os que estavam perto? São os judeus. E quais eram os que estavam longe? Nós, os gentios. Olha a mentalidade dos judeus naquela época e alguns nos dias atuais, que a salvação o Senhor tinha trazido somente para o povo judeu. Significava que todo o resto da humanidade deveria, por mérito, padecer na eternidade longe de Deus, perdidos, condenados, e que essa salvação havia sido entregue somente aos judeus. Isso é um pensamento egoísta. Jamais partiria esse pensamento do coração de Deus, jamais partiria esse pensamento do coração de Paulo, que agora era movido pelo Espírito Santo para evangelizar os gentios. Só que ele entra nesse confronto com os judeus ali. Mas Paulo não ficou temeroso. O segundo item do segundo tópico, você pode acompanhar na sua revista, fala justamente que Cristo é o motivo da nossa paz. Eu quero falar um pouquinho e rapidamente sobre essa questão da paz. O que é essa paz? Essa paz não quer dizer que seja você viver agora, depois que aceita Jesus ou que aceitou Jesus, todos os dias da sua vida sem dificuldades, sem luta, sem tribulação. Não é essa paz que Jesus veio garantir. Não é essa paz que a salvação que abraça a humanidade ou aqueles que a aceitam faça parte de suas vidas no decorrer agora. Não é isso. Essa paz o Senhor nos prometeu sim, e todos nós iremos usufruir dela sim, mas na eternidade com o Pai. Essa paz que a Bíblia nos relata, que a lição faz referência e que Paulo está pregoando diante dos judeus, é uma paz dentro do coração de todo aquele que aceita à luz do Evangelho a salvação. A paz agora da comunhão espiritual, tanto de amar ao próximo, como a paz que o homem passa a sentir no momento que aceita Jesus, aceita a verdade, a verdadeira palavra do Evangelho, diante de Deus. Ele se sente reconciliado, ele sente que seus pecados foram perdoados. Olha que coisa linda! E o Senhor providenciou isso para a humanidade, preparando a humanidade para uma habitação futura. E eu quero aqui fazer uma ressalva, lembrando aos amados irmãos que estão assistindo essa aula, como está perto esse dia. Glória a Deus, aleluia. Você pode dizer aí na sua casa: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Você já percebeu que a cada dia que passamos nessa situação global, como a alegria ela tem abundado os nossos corações, embora estejamos vivendo uma opressão, uma pressão muito grande, mas o nosso espírito se regozija mesmo assim. É essa paz que a lição vem nos falando. É essa paz que a Bíblia ensina, porque nós estamos sentindo nos dias atuais a brevidade dessa habitação, da eternidade com o Senhor, de que tudo isso já está passando e que nós logo estaremos entrando numa habitação de gozo eterno com o nosso Salvador Jesus Cristo. No terceiro tópico, você pode acompanhar também na sua revista, fala sobre pela cruz reconciliados com Deus num só corpo. Esse terceiro tópico, amados, ele na realidade ele é um reforço do segundo que nós acabamos de ver. Pela cruz reconciliados com Deus num só corpo, mas ele traz aqui no terceiro tópico, o autor aproveita para esmiuçar um pouquinho mais alguns assuntos. Nós vamos vê-los agora. Primeiro, Cristo se fez maldição por nós. Que triste e ao mesmo tempo que felicidade para a humanidade experimentar este processo. Saber justamente o preço que Cristo pagou por cada um de nós ali na cruz do Calvário. E foi um alto preço, a Bíblia nos fala sobre isso. Foi um alto preço que
levou a um caminho de humilhação, bateram no nosso Senhor. Olha, e aí nesse tópico, algumas características dessa humilhação. Enquanto eu estudava, eu confesso, meu coração chorou. Eu tenho certeza que também vocês choraram, porque o Senhor não era merecedor de ter padecido pelos nossos pecados. E aí ele apresenta alguns instrumentos, como é o caso dos chicotes que atormentaram ali a carne de Cristo, né? Como era feito. Ele entra nos detalhes dos materiais que o nosso Senhor sofreu. Na ponta daqueles chicotes, alguns chicotes, eles eram fabricados com chumbo, né? Alguns até com ferro, embora não esteja relatado aqui na lição. Esse tipo de chicote, quando se dava o açoite, o objetivo dele não era apresentar diretamente na carne o ferimento dele, mas o ferimento era interno. Pelo peso daqueles chumbos, a carne era ferida por dentro, então a carne sangrava por dentro. Era como se fossem pequenas hemorragias, era para machucar. A única coisa que aparecia do lado de fora da carne eram os hematomas. O Senhor passou por esse sofrimento. Que triste. Agora você me entendeu porque eu falei a palavra triste? Que doloroso para o nosso Senhor naquela hora. E aí também usaram ali em Jesus, nos açoites, um outro tipo de chicote que era fabricado com ossos de animais, e eles quebravam aqueles ossos e sobravam aquelas pontas muito agudas, e o objetivo desse tipo de chicote agora já era dilacerar a carne, ferir, machucar. E alguns chicotes, tanto eles eram feitos com aquelas bolas, aquelas esferas de chumbo, de ferro, como eram também mesclados com os ossos, então machucava dentro da carne e machucava o lado de fora da carne. Oh, como o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Eu aqui estou dando essa aula, aprendendo com os irmãos, mas o meu espírito, a minha alma chora por dentro por lembrar, embora não tenha visto, mas relatando como o nosso Senhor sofreu. No segundo tópico, no segundo item do terceiro tópico, o autor fala sobre a reconciliação pela cruz de Cristo. Para os judeus, aquele sacrifício, aquela maneira com que eles levaram Jesus Cristo à morte, era um escândalo. Não que eles se escandalizassem, mas simbolizava o escândalo que aquele homem que seria levado ao madeiro, que não foi só Jesus Cristo levado ao madeiro, né? Mas como simbolizava levar um homem, pendurar um homem no madeiro, significava para os judeus que ele merecia ser escandalizado diante de todo o povo pelas palavras ou pelas atitudes de crime que ele cometeu. Eu faço aqui uma pergunta: qual foi o crime que Jesus cometeu, se não o crime do amor? Se é que amar é crime, mas eles queriam matar a Jesus de qualquer maneira. E a lição nos traz a memória que, enquanto para os judeus aquilo era um escândalo, que aquela pessoa que estava ali na cruz estava escandalizando toda uma comunidade, para os gentios aquilo era uma loucura. Então, olha como os judeus estavam cegos para tentar matar a Jesus Cristo. E enquanto na realidade deveria ter brotado no coração do judeu amor, esse amor estava sendo plantado no coração dos gentios. E os gentios olhavam para aquele tipo de sacrifício e diziam: isso é uma loucura que vocês estão cometendo. Mas foi necessário esse preço. E qual foi a mensagem? Estamos chegando aqui ao final dessa lição. Qual foi a principal mensagem da cruz? A principal mensagem está aí no tópico 3, que o autor fala no item 2, foi a reconciliação pela cruz de Cristo, reconciliar os homens, a humanidade com Deus. Então nós vemos aí dois objetivos principais, que Cristo alcançou com um só ato. Ele morre na cruz, ele resgata a humanidade, o projeto primeiro, e ao mesmo tempo ele derruba a parede religiosa criada pelos homens,
para distanciar os povos da salvação. Ou seja, com um só ato, o Senhor alcança dois objetivos. E esse objetivo principal, ele traz justamente paz entre Deus e a humanidade. Que a revista nos fala que isso também tem um outro nome, chamado de Ministério da Reconciliação. Glória a Deus, aleluia. Por último, ele fala sobre reconciliados na cruz em um corpo, que é a reconciliação dupla. Ele busca nos mostrar sobre essa questão da reconciliação dupla, que era a inimizade horizontal. Essa inimizade horizontal, ou seja, no mesmo plano, né, era entre os judeus e os gentios. O Senhor rompe isso. Paulo apregoa sobre isso. Está lá em Romanos. Se você for ler Romanos no capítulo 6, ele dá uma aula para todos nós, para entendermos essa discussão entre judeus e gentios. Quem são os gentios? Quem são os judeus? Nenhum é mais importante que o outro. Diante de Deus somos um só. E o Senhor conseguiu fazer isso, transformando-nos em um só povo, em uma só a igreja. E a segunda inimizade foi a inimizade vertical. Que essa inimizade vertical é entre Deus e a humanidade, o homem. Não que Deus tenha provocado essa inimizade, foi provocado pelos homens, mas foi provocado justamente com o ato do pecado, ali no jardim do Éden, uma separação entre Deus e os homens. E no meio disso tudo, quem aparece? Jesus Cristo na cruz do Calvário. Rompeu esse véu de alto a baixo. Ou seja, essa inimizade vertical entre Deus e a humanidade, ela também foi rompida. Agora, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos garante duas coisinhas para você entender o fechamento dessa lição. Primeiro, nós nos tornamos famílias de Deus. Nós pertencemos a um só Pai. Nós pertencemos a um só Senhor. Nós temos um só Criador. Nós temos um Senhor. E segundo, somos agora Igreja de Cristo. Aquela missão que foi dada aos judeus, que eles recusaram, de anunciar as boas novas, o Evangelho a toda a humanidade, eles rejeitaram, empacaram ali naquela barreira religiosa. O Senhor estendeu aos gentios através de Paulo. Por isso ele é chamado de o apóstolo dos gentios. Ele é chamado dos pastores, é chamado de pastor dos gentios, né? E dessa forma, os gentios abraçaram essa causa. Dessa forma, nós fomos alcançados pelo Evangelho e estamos aqui como igreja do Senhor. E essa igreja está cumprindo desde aquela época até o dia atual essa missão. Nosso comissionamento como igreja é justamente anunciar todos os povos, como diz a Sagrada Escritura, e de por todo mundo anunciar o Evangelho a toda criatura, todos os povos. Todos devem ouvir a palavra de salvação, devem ter a oportunidade de serem alcançados pela graça. Quero convidar você e a sua casa neste momento, em comunhão, numa lição tão linda como essa. Se você não estudou essa lição, depois faça isso no seu quarto ou junto com sua família. Leia a lição, entenda o que o Senhor nos traz como luz numa lição tão maravilhosa como essa. Quero convidar você a dobrar agora a sua cabeça. Vamos fazer uma oração em família neste momento. Querido Deus e Pai eterno, amado Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, meu Deus, por este privilégio de podermos ter sido alcançados pela boa nova de salvação. Isso só foi possível porque Tu um dia, Senhor, deste a Tua vida por nós ali no madeiro, naquela cruz. Ah, Senhor, Tu passaste por uma grande humilhação. Tu sofreste por nós as dores do pecado, Senhor. Tu te fizeste, Senhor, malfeitor por amor a cada um de nós. Os açoites que Tu levaste, Senhor, nós merecíamos
ter passado por aquele sofrimento, mas o teu coração, Senhor, o amor por toda a humanidade, escolheu, ó Deus amado, através de um grande projeto, um grande plano de salvação, de amor por toda a humanidade, morrer, padecer por cada um de nós ali na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, por aquele ato tão lindo. Ó Senhor, muito obrigado porque Tu nos garantiste essa salvação. Muito obrigado porque Tu não deixaste Paulo desistir do propósito para o qual ele foi chamado. Trazer até nós a luz dessa salvação. Trazer até nós, Senhor, a Tua santa palavra. E Tu usaste depois de Paulo muitos outros homens, Pai, para que esta palavra tivesse hoje no meio dos gentios, e os gentios, Senhor, abraçando esta causa, passar a evangelizar toda a humanidade. Vemos e vivemos nos dias atuais o cumprimento, Senhor, daquele grande projeto, daquele grande plano de salvação ali na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque Tu alcanças através deste momento de escola bíblica dominical muitos jovens, muitos homens e mulheres que até não Te conhecem, e que eles sejam abraçados agora pelo poder da salvação, pelo poder da Tua palavra, Senhor, aonde eles se encontrem, sentados num sofá, numa cama, aonde estejam ouvindo as boas novas de salvação. Ó Senhor, que esta palavra de ensino possa ter causado o efeito necessário nos seus corações, e eles dobrem agora os seus joelhos e Te aceitem como Salvador. E nós cremos pelos olhos da fé que tudo isso Tu estás fazendo, Senhor, porque o momento é chegado em que esta palavra não mais vai ser anunciada. O momento é chegado, Senhor, em que as coisas serão mais difíceis. Ó Senhor, e a humanidade, muitos não sabem nem para onde correr. Que este canal possa chegar a muitos que ainda não conhecem a salvação do Evangelho. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pelas almas alcançadas nesta hora. Amém e amém.